Talvez você esteja planejando começar a treinar em 2026, ou talvez ainda antes disso, mas você tem medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu nos últimos anos, que é você começar o ano com toda a motivação do mundo para treinar e acabar desistindo no meio do caminho. E infelizmente, na verdade, isso é muito comum. Você acha que esse ano vai ser diferente, que as coisas vão ser diferentes, que você vai treinar para valer. Passou um mês, dois, você já não tá mais treinando. E acabou o ano, você nem viu acontecer. E nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber para você se manter na academia consistentemente em 2026, para você chegar bem mais perto daquele shape que você sempre quis. Então vamos começar da seguinte forma. Eu já desisti várias vezes, tá? Eu sei que não parece que eu sou magro e tudo mais, não parece que eu treino, mas aí que tá. Eu treino, só que muitas vezes eu acabei desistindo no meio do caminho. E foi isso que acabou impedindo o meu resultado. Além, claro, tem que cuidar da alimentação e tudo mais, então eu fracassei várias vezes. Então, por isso que é importante você escutar o que eu tô te falando, porque eu consegui consertar esses problemas. Então, as coisas que eu fiz podem te ajudar bastante. No começo é sempre assim, a gente quer começar na academia, a gente não sabe como começar, a gente não sabe se treina em casa, se começa a treinar na academia mais próxima, na academia mais cara, e a gente vai lá e começa, acaba perdendo a motivação, treina uma semana, treina outra, e acaba desistindo. Foi o que aconteceu comigo várias e várias vezes. Bom, existem algumas coisas que te impedem de manter a consistência. E eu vou falar cada uma delas. Uma das coisas que mais acontecem é você achar que tá todo mundo prestando atenção em você e a coisa que mais te impede de ir é o medo do julgamento. A gente sempre acha que as pessoas vão reparar no nosso peso, no nosso tamanho, ou no nosso, sei lá, até no nosso corte de cabelo, tudo. Quando a gente entra numa academia, a gente acha que vai ser julgado por todo mundo, por pessoas que treinam há mais tempo, por pessoas que nem treinam. E a verdade é que isso não acontece. E se acontece, é pela minoria, que não vale nem a pena dar atenção. Uma coisa que aconteceu muito comigo quando eu comecei na academia, e na verdade até hoje acontece, é que quando a gente começa na academia, a gente começa pegando pouco peso, tá? É normal, isso aí é normal. Principalmente pra alguém mais magro, a gente começa pegando muito pouco peso. Parece, sei lá, que tá fazendo um treinamento, uma fisioterapia, que nem já falaram que eu tava fazendo. Mas a verdade é que não tem problema nenhum. Qual é o problema disso? Entendeu? A verdade é que todo mundo que começa na academia começa com um peso que acha que deve começar. Começa com uma coisa pequena e é o jeito certo de treinar. Então por que eu deveria estar me sentindo mal ou me sentindo fraco por estar colocando um peso abaixo dos outros? A gente não pode entrar na academia querendo ser melhor que o outro, querer ser melhor que aquele cara que treina mais tempo, querer ser melhor que aquele cara que é gigante. A gente tem que entrar na academia com a cabeça pensando que a gente tem que ser melhor do que a gente foi na semana passada ou que a gente foi no mês passado. Entendeu? Você só tem que entrar na academia e focar só em você. As outras pessoas não estão prestando atenção em você, elas estão focadas mais nelas mesmas. Então, o importante é você focar na sua melhoria pessoal, entendeu? Se hoje você coloca 10 quilos, não importa. As pessoas talvez olhem e, sei lá, uma pessoa talvez julgue. E daí? Não interessa. Você está começando. Hoje você está erguendo 10 quilos. Daqui um ano, dois, talvez você esteja erguendo 100. Então, e aquela pessoa que tava julgando, talvez nem esteja mais fazendo academia daqui a um ano. Então não vale a pena a gente ficar pensando no que os outros estão pensando. Então a verdade é que a gente não pode ter medo de iniciar na academia, a gente não pode ficar pensando no medo do julgamento, entendeu? Uma coisa que agora eu tô começando a fazer é ignorar. O treino de perna, tá? O treino de perna pra mim às vezes é vergonhoso, porque eu coloco muito pouco peso. E tudo bem, hoje eu coloco pouco peso, talvez daqui uma semana, daqui um mês, 2 meses, eu esteja levantando o dobro daquele peso. O que ainda vai parecer pouco para algumas pessoas. Então, tudo certo, não tem problema. O que importa é que eu melhorei, que eu sou melhor do que mês passado, que semana passada. E o mesmo serve pra você. Outra coisa que impede a gente de ir pra academia é a gente não saber como treinar. Porque a gente acaba chegando na academia da primeira vez, a gente fica confuso, não sabe o que fazer. Mas a verdade é que é o seguinte, tá? A resposta tá bem na sua cara. A gente tem todas as respostas na nossa frente, tá? Toda academia, ela conta, pelo menos, sei lá, todas que eu vi, ela conta com pelo menos 1 ou 2, 3 personal trainer, ou gente ali pra te guiar. Então o que acontece? Quando você entra na academia, eles vão te dar um treino, entendeu? Você pede lá um treino, pede alguém pra te guiar, e a pessoa vai conseguir te dar uma atenção. Talvez não tanto no primeiro dia, mas se você pedir pra alguém te guiar, te mostrar como é que faz, você vai lá e faz, entendeu? Aprende, segue o treino que eles te mandarem, que eles te derem, né? E hoje em dia, a gente tem informação em todo lugar. Você acha literalmente 1000 tipos de treino na internet. Mas uma coisa que você tem que saber, quando você for escolher um treino, segue aquele treino, tá? Não fica mudando, vendo de um youtuber, de outro youtuber, de um influencer, de não sei o que, de um vídeo TikTok, toda semana fazendo diferente. O resultado tá no básico, o resultado tá em fazer a mesma coisa repetidamente e melhorar aquela coisa cada vez mais. Então, procure, pesquisa um treino e segue aquele treino todos os dias, entendeu? Um treino ABC, um treino full body, enfim, escolhe um e faz, começa a fazer e vai progredindo aos poucos, né? Outra coisa que te impede de ir na academia é exagerar muito no começo. Como eu disse, quando a gente começa na academia, a gente tá motivado. E o que a gente faz? A gente quer colocar muito peso no começo. Nossa, eu consigo erguer 80 quilos nisso aqui. Coloca,
Tá bom, talvez você até consiga. Aí você fica 5 dias com o braço doendo, com tudo doendo, e não vai mais na academia, porque, meu Deus, foi muito ruim, é horrível, porque você exagerou, esse foi o problema. Não precisava ter começado com tanto, você só se machucou à toa. Então, comece com pouco. Quando você for começar a academia, comece com o básico. Às vezes, se você tiver um personal trainer, alguém que vai te ajudar ali, não tô dizendo personal trainer pago, tá? Às vezes a academia conta com pessoas que te ajudam, que te guiam ali, né? Talvez, se você não tiver com tanta vergonha, tanto medo, você pode até pedir pra alguém que já tem um shape legal ali na academia. Você vê que, nossa, aquele cara ali treina bastante tempo, e ele tá fazendo o exercício que você vai fazer, você pergunta, cara, tu não me ajuda na execução desse exercício? Porque eu não sei como fazer. Quanto peso tu me recomenda? A pessoa às vezes vai te guiar. Às vezes você acha que aquela pessoa tá te julgando, mas no fim ela vai querer te ajudar. Entendeu? É só falar com a pessoa. Na academia, por exemplo, eu tenho certeza que eu faço uma cara de... Eu acho, pelo menos, que eu fico fazendo uma cara de ódio quando eu tô treinando. Mas se alguém viesse falar comigo, eu ia tratar a pessoa super bem, entendeu? Às vezes é só porque a gente tá treinando, a gente fica com uma cara meio fechada, sabe? Mas a gente, na verdade, tá feliz treinando. A maior parte do tempo, quem treina tá feliz treinando. Pelo menos é assim que eu acredito que seja. Então, para facilitar o processo, eu vou te passar algumas dicas que vai facilitar o processo para você no caminho, tá? Então presta atenção. Um problema que eu tinha, tá? Era o seguinte: eu tinha que treinar. E era isso, tá? Essa informação que você tem. Você tem que treinar. Cadê os detalhes? Que hora que você vai treinar? Que dia? Você nem definiu isso e quer treinar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir as horas que você vai treinar. Se você sabe, né? Veja como é que é a sua rotina, o seu dia a dia. E você sabe, sei lá, 5 horas que você está disponível por 1 hora ou 2 horas. Então você já sabe, 5 horas eu tô livre para mim poder ir na academia, treinar, voltar tranquilamente e fazer o resto das coisas do dia. Então o que você define? Às 5 horas, nesse dia, eu vou ir treinar. Hoje já define todo dia 5 horas, todo dia não, mas no dias que eu for treinar, às 5 horas vai ser a hora que eu vou treinar. Junto com isso, é importante que você já decida os dias que você vai treinar também, tá? E confia em mim, não começa treinando todo dia, tá? Porque isso vai acabar te desgastando, principalmente no começo, que você não tá acostumado, a sua mente não tá acostumada, nem seu corpo, então os dois vão ficar se debatendo e não vai dar certo. Porque a sua cabeça vai ficar pensando, meu Deus, você tá começando uma coisa nova, tá fazendo força, você não vai nem criar o hábito de fazer. O que eu aconselho a fazer, principalmente no começo? E até, sei lá, no meio, no caminho, até no final, muita gente faz isso, que é treinar 3 vezes por semana, ou 4 no máximo, tá? Não é pecado você fazer isso. E é importante você dar descanso, né? Um dia de descanso pro seu corpo, principalmente no começo. Então treina 3 vezes por semana, começa 3 vezes por semana, um treino leve, um treino tranquilo, para você acostumar seu corpo e a sua mente com o treino. Antes de começar a pegar uma carga mais pesada, antes de começar a aumentar seu treino, antes de pensar em mudar seu treino, tá? Siga seu treino por um bom tempo. Bom, e existem outros detalhes, né, que podem facilitar seu processo de continuar na academia, tá? Um exemplo que aconteceu comigo também é que, assim, tem algumas academias na volta. E algumas academias são longe, outras são bem perto, outras são mais caras, outras são mais baratas. Eu optei por uma academia não tão baratinha e longinha ainda, entendeu? Então, eu acho que eu ainda fiz a escolha errada. Errada pra quem tá começando. Eu já tô um pouco mais acostumado, então já me acostumei. Mas isso com certeza dificultou muito o processo pra mim no começo, tá? Porque imagina, você não tá acostumado a treinar, já não consegue ter aquela motivação toda vez, e a sua academia ainda é longe, entendeu? Você tá pagando um pouco mais caro, até te motiva um pouco aí, né? Porque você tá pagando. Mas a academia longe vai fazer com que você crie mais dificuldade de ir, entendeu? A minha academia, por exemplo, eu tenho que ir de bicicleta, tá? Então, isso já dificulta um pouco o processo, sabe? Porque eu tenho que pedalar até lá. Eu já não tava nem acostumado a pedalar quando comecei, entendeu? Fazia anos que eu não pedalava. Então, só de pedalar até lá já era um esforço enorme. Aí eu treinava e voltava mais cansado ainda pedalando. Então, imagina o esforço do corpo, o esforço mental, tudo isso exigia muito mais coisa. Então foi mais pesado pra mim no início, entendeu? Talvez pra você seja também, dependendo do caso que você escolher. Mas, o que aconselho que você faça? Comece na academia mais próxima, tá? A mais barata, na mais próxima possível. Porque isso vai facilitar o processo. Quanto mais você facilitar o processo, melhor, tá? Mais fácil vai ser você repetindo aquele mesmo hábito. Aí depois, conforme você for progredindo na academia, você for se acostumando, tanto mentalmente como no seu corpo também. Aí você quer optar por uma academia melhorzinha, uma academia que é distante, mas não tanto. Você tem que ir andando, pedalando, de carro, enfim. Aí você começa, né, a progredir, vai para outro lugar, treina em outro lugar. Mas não começa com a academia longe, não cria obstáculo, entendeu? Facilita o máximo possível o processo de treinar. Se você tiver academia até, sei lá, no seu apartamento, sei lá, tem gente que tem condomínio com academia e tudo mais, sei lá, começa nessa academia mesmo, entendeu? Pega o básico ali, faz o básico. Tem umas academias que acho que são bem completas, nunca vi academia de condomínio, então não sei como é que funciona, mas deve existir uma que são boas. Então, sei lá, se você mora em condomínio, testa. Importante você facilitar o processo, entendeu? Outros detalhes, tá?
uma coisa que me ajuda bastante aí na academia é, bom, você já tá sabendo do seu treino. Você já sabe a hora que você vai fazer. Você já sabe os dias. Já sabe qual academia você vai fazer. Uma coisa que eu faço pra facilitar o processo disso é organizar as coisas no dia anterior, tá? Vamos supor, amanhã é quinta. Amanhã definitivamente eu tenho que treinar às 5 horas, em ponto. Tá, a gente já tem isso. Só que quando chega amanhã, na quinta-feira, perto das 5 horas, e as coisas não estão arrumadas, aqui a gente tem que fazer? Tem que procurar roupa de treino, tem que procurar a chave, tem que procurar a mochila, a garrafa, tem que procurar o tênis que você vai treinar, tem que encher o pneu da bicicleta, tem que procurar a bicicleta, tem que não sei o que. Olha o tanto de obstáculo que tá no caminho, tanto de coisa que você tem que fazer antes de ir pra academia. Então só de você pensar nisso, uma horinha antes, meia hora antes, 10 minutos antes, a sua cabeça já vai ficar assim, nossa, tem que fazer tudo isso pra ir pra academia, não sei se vale a pena, acho que eu vou amanhã, não precisa ser hoje, sabe? Ah, eu vou amanhã, não tem por que eu ir hoje, tem que fazer um monte de coisa, entendeu? A nossa mente é boa em inventar desculpa, tá? Nossa cabeça é bem boa em inventar desculpa. Então se você deixar sempre uma linhazinha assim pra sua cabeça puxar e inventar uma desculpa, ela vai encontrar. Ela vai inventar o máximo de desculpa possível. Então o que uma coisa que eu faço e facilita muito o processo? Organiza as coisas na noite anterior, tá? O que eu faço? Se eu sei que amanhã eu vou treinar, eu já sei a hora, já sei o dia, já sei meu treino, já sei tudo. No dia anterior, na noite anterior, eu deixo toda a roupa pronta, dobradinha na minha cadeira, o tênis que eu vou do ladinho, as meias em cima da roupa, a mochila com tudo que eu uso, garrafa, pano, o tripé se eu for gravar, enfim, deixo tudo pronto. Chegou a hora, não leva 5 minutos ou 10 minutos pra mim me arrumar, tá pronto, já tô na frente do portão, pronto pra ir. Então, isso facilita muito o processo, entendeu? Então, organiza as coisas na noite anterior. Isso vai te ajudar bastante. Decida as roupas que você vai, se você não tem roupa pra treinar e coisa, usa roupa básica. Ninguém vai ficar julgando suas roupas também. Tem cada roupa que a gente vê na academia e, tipo, não faz diferença nenhuma, entendeu? Eu já vi roupas estranhas. Não que esteja julgando, só reparei que, tipo, roupa diferente. É isso. A pessoa tá treinando, é isso que importa. Já tá fazendo muito mais que a maioria. Então, facilita as coisas, né? Deixando tudo pronto na noite anterior. Mas é claro, tem toda essa parte de começar na academia, toda essa parte prática. Mas como você faz pra manter a sua mente positiva pra continuar treinando, tá? Uma coisa que eu faço, tá? E que eu acho muito importante que a maioria das pessoas fazem também, se você vai iniciar na academia, já aconselho que você comece fazendo isso, é registrar o progresso. O que eu faço? Acho que eu vou deixar aqui no cantinho as imagens do vídeo do meu WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu coloquei alguém, depois eu tirei a pessoa, onde eu só coloco todo o meu treino, tá? O treino A, B, C, D, não, A, B, C. E no dia que eu vou treinar, eu copio lá a mensagem do A, o treino A, coloco o peso que eu ergui, o exercício que eu fiz eu coloco um checkzinho do lado. Depois que eu terminei meu treino, eu só mando a mensagem pra mim mesmo no grupo. O que isso vai acontecer? Ele registra ali o dia que você fez o treino, né? O peso que você ergueu e o seu treino. Então você sempre vai lembrar. No começo é difícil você lembrar o nome dos aparelhos, o nome do seu treino. Então é importante que você mantenha sempre anotado, carregando com você. Vai facilitar muita coisa. No começo eu entrei na academia confuso. O que é um supino reto? O que é um supino inclinado? O que é um tríceps pulley? Meu Deus, eu não sei o que é nada. Todo mundo começa assim na academia, faz parte. Depois você começa a se acostumar com os nomes, com os nomes das máquinas também. Então, no começo, leva tudo anotadinho, o seu treino. Uma coisa legal que eu faço também nesse mesmo negócio do WhatsApp, eu coloco um checkzinho e toda vez que eu bato meu PR, eu boto um diamantezinho do lado, entendeu? E o que acontece? No próximo treino, eu tiro o diamantezinho, mas meu novo PR, né, aumentou. Então, meu objetivo é finalizar o dia com aquele, né, fazendo com aquele peso que eu bati no PR da semana passada. Assim eu vou sempre progredindo, entendeu? Eu sei o quanto peso eu comecei no começo da academia, e quanto peso eu carrego hoje. E a comparação é legal, porque você pode voltar as mensagens e você vai ver o quanto peso você erguia no começo. E o tanto que você cresceu no caminho. Tinha peso na academia que eu ficava olhando e ficava pensando, nossa, isso daí vai demorar pra mim conseguir erguer. Entendeu? E hoje eu tô erguendo, cara. É legal você ver esse progresso, entendeu? Acho que isso é uma das coisas que mais mantém a pessoa presa na academia. Sabe, você se apaixona pela evolução que você consegue notar. No começo eu ergui aqueles pezinhos pequenininhos, sabe, e pensava, nossa, devo estar passando vergonha, ou, nossa, isso é muito leve não, pra mim era meio pesado, mas tipo, nossa, é pouco peso. E hoje em dia, tipo, eu passo por aquele peso e ignoro ele totalmente, porque hoje em dia eu ergo um peso bem maior, por mais que não pareça, tá? Parece que eu seja magro e coisa, mas eu evoluí. Então, o mesmo vai acontecer com você. Você vai começar erguendo pouco peso. Então, começa a registrar esse processo, tá? Depois, no futuro, você vai ver o quanto você evoluiu. Você nem percebe. Mas quando você anota, ou quando você olha para os pesos antigos que você erguia, você vai lembrar, nossa, eu ergui aquilo ali no começo. Então, registra o progresso. Isso vai facilitar muita coisa e te motivar bastante. Outro detalhe importante. Muitas vezes que a gente começa na academia, ou passa um mês, uma semana, sei lá, você conseguiu se manter um mês, 2 meses treinando. 3 meses treinando, talvez. Uma coisa que acontece com a maioria, tá? É você não notar resultado.
ou você vai notar no começo e depois não vai notar mais. Por que isso acontece? Eu vou te dar um exemplo das unhas ou do cabelo, tá? Não, das unhas até a gente percebe, né? Mas o cabelo. A gente não percebe que o nosso cabelo tá crescendo, porque todo dia que a gente se olha no espelho, a gente já se acostumou com o novo tamanho dele, entendeu? A gente meio que olha assim, a gente nem percebe que tá crescendo, porque é tão pequenininho o aumento que ele teve que a gente não repara nisso. Mas, se você pega uma foto do começo do ano, vamos supor que você vai deixar o seu cabelo crescer um ano inteiro. O ano inteiro você vai perceber, meu cabelo cresceu, mas você não vai perceber o quanto ele cresceu, porque cada dia você se acostumou. Mas se você pegar uma foto sua do começo do ano e do final, você vai ver um absurdo. Meu Deus, olha o quanto meu cabelo cresceu. Porque você vai ver o salto, entendeu? Do tempo e a diferença que teve. E isso é absurdo, entendeu? E o mesmo acontece com o nosso físico. A gente vai entrar de um jeito na academia, vai se olhar no espelho, e se você não tirar foto, não prestar atenção, daqui a 3 meses você vai se olhar no espelho e você vai pensar, não mudei muita coisa não. Mas, a verdade é que você mudou, e provavelmente bastante. Só que você não tem uma foto, um registro de como você estava no começo. A sua mente já se acostumou, porque todo dia você foi se olhando, a cada 2 dias, 3, não importa. A sua mente já se acostumou com o processo, entendeu? Enquanto você foi mudando aos pouquinhos. Então, coloque isso em mente, você tá melhorando, por mais que você não esteja notando isso, entendeu? Tanto que isso acontece com muita gente que entra numa fase onde ela pensa, nossa, não tô mais evoluindo, acabou, não tô mais evoluindo, não tô mudando nada. Mas a verdade é que você tá assim, só que você só não tá notando, entendeu? Outro detalhe sobre isso, tá? Isso até é um extra, eu nem ia falar sobre isso no vídeo. Mas no começo, a diferença, principalmente no peso, que você vai notar, é que a nossa percentual de gordura, tá? Ela ocupa muito mais espaço do que o nosso músculo, tá? Vamos imaginar que isso aqui é 1 kg de gordura, tá? O tamanho deve estar totalmente errado, mas é só um exemplo. 1 kg de gordura. Isso aqui é 1 kg de músculo, entendeu? Então o volume é muito, muito diferente um do outro, entendeu? O que pode estar acontecendo é o seguinte, a sua gordura está diminuindo bem pouquinho e seu músculo está aumentando bem pouquinho, entendeu? Então, é difícil você notar o resultado porque o músculo vai demorar mais para crescer, a gordura também vai demorar um pouquinho para sumir, mas depois que você elimina boa parte da gordura, você vai achar que está crescendo pouco, porque o seu músculo vai demorar mais para crescer, entendeu? Ele cresce de pouco em pouco, a sua gordura vai sumindo e o nosso músculo ele tem muito menos volume do que nossa gordura. Então vamos supor, tá? Se você tá querendo emagrecer, talvez você esteja tendo resultado, mas você não tá vendo tanto porque o seu volume de gordura ainda tá alto, mas seu músculo tá crescendo aos poucos. Então vai demorar um pouquinho mais pra você ver resultado. Ou quando você já tá num shape legal, já tá, tipo, com muita massa magra, muito magro já, ou bastante músculo, vai parecer que você tá crescendo pouco porque não sobrou gordura pra você queimar. Não sobrou muita gordura pra fazer diferença no seu corpo. Então o músculo ele vai crescer um pouco mais devagar. Isso faz parte. Eu posso estar falando alguma coisa errada. Se eu tiver errado e você souber, por favor, me corrija. Pelo que eu pesquisei, é mais ou menos assim que funciona. Então você não vai notar tanta diferença assim entre a gordura e o músculo. Opa, voltei, acabou a bateria do meu celular. Eu nem lembro do jeito que eu tava falando. Só pra continuar rapidinho antes de acabar. Então você já deve ter entendido, a diferença não vai ser notada. Então o que eu aconselho você a fazer? Tira uma foto quando você vai iniciar a treinar, não precisa ter vergonha, tá? Se você tá acima do peso, abaixo do peso, ou até no peso ideal. Tira uma foto, não precisa ter vergonha, guarda só pra você, ou guarda pra você de recordação, se quiser até enquadrar na parede, pra você olhar pra aquela foto e se motivar a mudar. Então tira uma foto de como é que você tá agora. E a cada período, tira uma foto, entendeu? Caso você não saiba, no meu Instagram lá, eu tenho uma área que é só evolução ou físico. Vai estar lá nos meus destaques do Instagram. Tá lá a minha evolução inteira, entendeu? Do começo do 1º de janeiro de 2025 até o final e assim, e o diante, entendeu? Se já tiver em 2026 vendo esse vídeo, vai ter lá a atualização. É pra mim ter toda semana, cada 2 semanas, alguma atualização vai ter sempre. E como é que eu sei a diferença que eu tive no caminho? É só olhar o primeiro videozinho que eu postei lá nos destaques e olhar o último. Dá pra ver a diferença. Se você pular de um em um, não vai dar pra ver tanta coisa. Mas se você pular do primeiro pro último, vai dar pra notar sim a grande diferença que teve. Entendeu? Então, faz a mesma coisa, tira uma foto quando você iniciou, tira uma foto por mês, uma foto por semana, pra você ir notando conforme for olhando as fotos. Entendeu? Registra o processo, registra a sua evolução e tudo mais. E, gente, eu sei que nesses vídeos eu tô falando cada vez mais, eu tô falando bastante, mas é que eu tô tendo uma conversa sincera com você, entendeu? Se você tá assistindo até aqui, eu já agradeço, porque é um vídeo com bastante conversa, bastante fala, entendeu? E eu tô me sentindo muito mais liberdade de fazer isso, então agradeço, tanto que eu tô evoluindo nessa questão de criar conteúdo. Então se você tá até aqui, não acabou o vídeo, tá? Mas eu te agradeço. Então, pra finalizar, presta atenção. A chave disso tudo, tá? Pra você alcançar seu shape perfeito, seu físico perfeito, pra você não desistir da academia em 2026, tá em uma palavra, tá? Persistência. Não esquece dessa palavra. Persistência é diferente de disciplina ou qualquer outra. Porque às vezes você pensa que você tem que ter disciplina. Aí você se sente culpado por faltar um dia na semana, você se sente culpado por faltar 2 dias na semana. Mas a persistência, o que ela significa? Significa que
mesmo em momentos difíceis, mesmo que você acaba desistindo por um momento, mesmo que você cometa erros, você ainda tá persistente, você ainda não desistiu. Então nunca esqueça disso. Seja persistente do começo ao fim, tá? Todo mundo, eu tenho certeza que a maioria que começa na academia, até a pessoa com físico perfeito. Se você tem aquela pessoa na sua cabeça com físico perfeito, uma pessoa que você segue, ou enfim, eu tenho certeza que aquela pessoa no começo desistiu várias vezes da academia. Que tentou treinar quando era menor, com que tentou seguir na academia pela primeira semana, primeiro mês, e falhou várias vezes. Eu tenho certeza absoluta, entendeu? Porque ela já falhou muito no começo. Talvez tenha ficado um mês, dois, três sem treinar, uma semana, um dia, dois, três, falhou. Mas o que aconteceu? Ela não desistiu. Ela continuou persistente. Entendeu? Da mesma forma que tá acontecendo comigo. Entendeu? Várias vezes eu faltei à academia, uma semana ou outra eu não fiz. Às vezes fiquei um mês sem treinar. Entendeu? Mas eu ainda tô treinando, porque eu não desisti. Então, o mesmo tem que acontecer com você. Entendeu? Você vai alcançar resultados. E cada vez vai ficar mais fácil, tá? Não vai pensando que você vai estar sempre falhando da mesma forma. Mas você tem que ser persistente, tá? Quando você cair, você vai levantar, vai continuar. Se você não fez um dia, tudo bem, na semana que vem você faz, normal, entendeu? Talvez essa semana não seja perfeita, mas na semana que vem você fez os 3 dias certinho. Talvez na próxima semana você acabe não conseguindo ir um dia, mas na outra você já consegue nos 3 direito de novo, entendeu? É a persistência que importa, é você não desistir. É assim que você vai chegar aonde você quer tanto chegar. Então, nunca esqueça dessa palavra. Seja persistente. Quando você precisar achar que tá desistindo, coisa só pensa, eu sou uma pessoa persistente, não vou desistir. Talvez no ano de 2026 você vai fracassar algumas vezes, talvez você falhe em alguns momentos. Mas se você não desistir, eu tenho certeza que no final do ano você vai estar muito diferente. Você vai estar bem mais próximo do que você estava nesse ano, entendeu? Porque você não desistiu. E é isso que importa. O importante é não parar, não desistir, entendeu? É entender que, por mais que você acabe falhando, você vai continuar tentando até conseguir. E claro que muitas vezes a nossa motivação para treinar, nosso tempo, nossa disposição de tempo, né, para ir treinar, tem um pouco a ver com o nosso trabalho, ou como a gente sai do trabalho, né, se a gente sai desanimado, se a gente sai sem energia, se a gente já sai cansado do trabalho. Então, eu fiz esse outro vídeo aqui falando sobre exatamente sobre isso, sobre o trabalho, tá? Como você faz para suportar melhor seu trabalho, para você sair com mais energia, talvez até deixar seu trabalho divertido e tirar o máximo de vantagem possível para você mesmo, para sua melhora pessoal a partir do seu trabalho, seja lá qual for o seu trabalho. Então eu te recomendo que assista esse vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar, tanto na rotina do seu trabalho e do seu treino. Então, eu te vejo no próximo vídeo.